Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Isaías. Hoje vamos ler do capítulo 60 ao 63. Vamos lá? Pega sua Bíblia aí para acompanhar. Isaías capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao teu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer os seus filhos de longe, e a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão. Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, nem que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzindo com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, e a faia, e o pinheiro, e o bucho, conjuntamente, para ornarem o lugar no meu santuário, e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão a planta dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-se-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passará por ti. Porei em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o possante de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá da violência na tua terra, de desolação ou destruição. Nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre perderão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor,
a seu tempo o farei prontamente. 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e da sua glória vos gloriareis. Por vossa culpa, vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu como um manto de justiça, como um navio que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Portanto, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, como a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Ó Jerusalém, os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. E vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejas em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor da terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o seu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão teu mosto em que trabalhaste, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, e remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra,
com os vestes tintas? Este é o glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante todo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com que a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo planejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés? Que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, e o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura e as tuas entranhas das tuas misericórdias detêm-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, o nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Por quê? Ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureceste o nosso coração para que não temamos? Faz voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo fui possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como aqueles que nunca se acharam pelo teu nome. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pela leitura, pela tua presença, pelo teu amor e pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!